E hoje a minha conversa é com o Eldo Moura, ele que é médico, psiquiatra e referência no tratamento e cuidado da saúde mental. Seja bem-vindo, Eldo. Oi, Amorim, tudo bom? Satisfação estar aqui contigo hoje. Muito bem. E hoje a gente vai falar de algo muito sério, pertinente e que todo mundo precisa saber, que é sobre saúde mental. Mas primeiro a gente vai lá no começo da linha do tempo com relação à sua vivência clínica até chegar hoje, tá? Por que foi que você escolheu medicina e qual foi o caminho que tu percorreu para chegar em psiquiatria? Então, Amorim, a medicina para mim foi algo que, de certa forma, eu não lembro quando eu não quis medicina. Ah, Muito por influência de minha mãe influenciou muito tanto a mim como a meus irmãos em relação à medicina. Então a gente já cresceu muito com esse pensamento de ser médico, desde a infância até chegarmos ali próximo ao vestibular. Chegando próximo ali ao vestibular, ainda, às vezes, naquela questão da adolescência, vem aquelas dúvidas, será se é isso mesmo, será se não é influência da minha mãe? Fiz alguns testes vocacionais e todos davam para medicina, eu não acredito que seja isso mesmo. Então, comecei o curso, fiz faculdade na Nova FAP, em Teresina, e realmente onde me chamou mais atenção e clareou realmente minha cabeça que era exatamente aquilo que eu queria, foi quando eu realmente comecei a lidar mais com os pacientes. Comecei a consultar, a ter aquela relação direta no internato, de estar conversando, de estar dando apoio, de estar discutindo caso clínico. Meu Deus, é isso realmente que eu quero fazer para o resto da minha vida. E foi onde realmente eu despertei que eu realmente queria, que eu estava no caminho certo. Já a psiquiatria já foi um pouquinho diferente, não foi nada muito programado. A psiquiatria ela não veio para mim, por exemplo, durante a graduação. Nem quando eu entrei na faculdade eu pensei em fazer psiquiatria e nem durante a graduação foi algo que me despertou. Quando eu terminei a minha faculdade, minha cabeça estava muito voltada para ortopedia ou para alguma área clínica, né? Uma coisa que não tinha muito a ver. A psiquiatria ela veio para minha vida a partir do momento em que eu precisei dela. Como muitas pessoas, tive meus momentos onde na rua eu estava sorrindo, brincando, conversando com todo mundo e ficava em casa às vezes sozinho, chorando até dormir. E se agravou a um ponto onde eu não entendia o que estava acontecendo comigo, não entendia por que que eu estava sentindo aquelas sensações, olhava para mim e via, tenho meu pai, minha mãe, tenho meus amigos, tenho meus irmãos, tenho minha família toda aqui, não estou sentindo dor em lugar nenhum e por que é que eu estou me sentindo assim? E como na maioria das pessoas, me sentia culpado por conta daquilo e não entendia. E foi quando eu pedi ajuda a primeira vez e comecei a entender realmente do que se tratava a psiquiatria, do que se tratava aliviar uma dor que de certa forma ela não é palpável, aliviar uma dor que de certa forma ela não se enquadra em uma coisa física. E muitas vezes perceber que o alívio dessa dor era muito mais intenso e muito mais importante, às vezes, realmente do que uma dor física, de uma dor no braço, uma dor na perna, uma dor na cabeça. E do quanto eu me senti aliviado e do quanto eu me senti confortável e feliz depois que eu consegui me livrar disso. E o sentimento de gratidão que eu tive nesse momento para mim foi tão grande, mas tão grande, que eu despertei minha forma de pensar para querer tentar proporcionar isso para as outras pessoas. Então foi aí que eu comecei a estudar psiquiatria, foi aí que eu comecei a me encantar cada vez mais pela psiquiatria. E todas as vezes que eu ia me aprofundando mais e entendendo mais, mais eu me encantava. E hoje, graças a Deus, eu estou muito feliz com a especialidade que eu escolhi e muito feliz com o que eu estou conseguindo proporcionar hoje para meus pacientes, entendeu? O alívio e a felicidade, às vezes, de ver uma pessoa que às vezes entrava aqui com um problema semelhante ao meu e saindo também feliz, como, graças a Deus, hoje eu estou conseguindo estar. Então a psiquiatria, ela entrou na tua vida com a necessidade que você sentiu para você mesmo, né? Então Sim, a psiquiatria entrou na sua vida porque você precisou dela.
não é isso? Exatamente. E talvez por Interessante. isso eu hoje tanto consiga dar mais valor à minha especialidade e entender muitas vezes o sentimento que o paciente chega aqui, às vezes, ah, com aquela dificuldade até de ser acolhido na própria casa, né? Às vezes você, principalmente numa região como a nossa, né, que ainda existe uma, uma questão muito de rigor, de brutalidade, né? Então, ainda existe muito preconceito em relação a isso, né? É frescura, né? Porque não vai fazer alguma coisa, vai sair de casa, vai ler um livro, e simplesmente não é isso, né? Verdade, A depressão é uma doença. verdade. A gente vai entrar num assunto que é muito corriqueiro, muito mais comum do que a gente imagina, e que pode estar na minha casa, na casa da minha família, do meu amigo, dos meus colegas de trabalho, que é a depressão. Como é que você define ou como é que é definido o diagnóstico de depressão e o que é que acompanha a depressão? Hoje, o diagnóstico de depressão, ele é dado através de uma visão categorial. Então, você tem um conjunto de sintomas que, juntos em um determinado período de tempo, a gente consegue dar o diagnóstico de depressão para essa pessoa, tá? Então, sintomas como tristeza, perda de prazer em atividades que antes ele tinha muito prazer em fazer, baixa energia, aumento ou diminuição de sono, aumento ou diminuição de apetite, sentimentos de culpa, muitas vezes que você não sabe por quê, e obviamente a ideação suicida, tá? Por um período mínimo de 15 dias, tá? Isso é importante, principalmente por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode até confundir uma tristeza com uma depressão. Ter tristeza não significa você ter depressão. A tristeza, na verdade, É um é um sentimento. sentimento. É um sentimento normal de todo mundo, comum. Você não tem como não sentir tristeza quando algo ruim acontece com você. Agora, por exemplo, se essa tristeza ela se permanecer por mais de 15 dias, ela não arrefece por nada, ela vem associada a esses outros sintomas, aí não. Então, aí, nós não estamos diante de um quadro de tristeza comum, estamos dentro de um quadro de depressão, que é uma doença. Muitas vezes é muito difícil a gente conseguir, e é muito importante da gente conseguir internalizar isso para o paciente, entender que o que ele tem é uma doença, como quem tem uma diabetes, como quem tem uma pressão alta, e que ela necessita de um tratamento adequado. E que esses sintomas que ela vem tendo, simplesmente ela não tem porque ela quer, ela não tem controle sobre esses sentimentos. E que muitas vezes, para a gente conseguir fazer com que ela volte até a vida dela normal, ela vai precisar de uso ou de alguma medicação ou do uso de psicoterapia, na maioria das vezes, os dois juntos, para que a gente consiga ter uma eficácia adequada em relação ao tratamento. Eldo, e como é que você é médico psiquiatra, tem um olhar clínico mais aguçado, mas como é que eu posso detectar que eu estou com depressão ou que alguém na minha casa está com depressão? O que é que facilmente me faz entender isso? Então, principalmente para você, fica um pouco mais fácil de você entender isso, porque obviamente você é que está conseguindo perceber os seus sintomas. Então, você está com aquela tristeza que muitas vezes ela pode vir em decorrência, na grande maioria das vezes, principalmente o primeiro quadro, ela vem em decorrência de algum evento traumático, de alguma coisa que aconteceu que, obviamente, que lhe trouxe algum sentimento de tristeza. E aí você percebe que essa tristeza, com o passar do tempo, ela não vem diminuindo, e essa tristeza ela não se relaciona mais só com aquele fato específico que aconteceu, você começa a sentir que essa tristeza, de certa forma, ela está se espalhando para outras áreas da tua vida, e você começa a não querer mais sair de casa, você começa a não querer mais fazer coisas que antes você gostava de fazer, que você tinha prazer em fazer, você percebe que seu sono não está mais do mesmo jeito, ou que você não está mais conseguindo ter aquela qualidade de sono que você tinha antes, ou então que você simplesmente quer dormir o dia inteiro, seu apetite muda, então às vezes ou você está comendo demais, ou às vezes você não quer comer, isso varia muito de paciente para paciente. Então você começa a perceber essas mudanças, você começa a perceber em você mesmo, e muitas vezes você vai conseguir identificar isso na pessoa que está em convívio com você, né? De você perceber que ela
não tá começando a se isolar, que não quer mais interagir Ficando do jeito diferente, né? ficando isso, você consegue perceber essa mudança comportamental. E, obviamente, vi aquela sensação e aquele sentimento de que muitas vezes não vale mais a pena estar aqui, de que não vale mais a pena estar vivo. Obviamente que é um sintoma ou uma sensação de alarme absurdo que necessita de pedir ajuda. Muito importante estar ligado nisso, né? Tá Certeza. percebendo essas coisas. E existe alguma forma, Eldo, de, em algum momento desse início da depressão, eu não sei como é que é caracterizado, de eu tentar ou conseguir de alguma forma prevenir, mudar? Existe Bom, essa possibilidade? ah, obviamente que a prevenção em relação à depressão, ela está relacionada com seus hábitos de vida, tá? A depressão, como uma doença, ela se instala, obviamente ela é multifatorial, então ela não é só uma coisa que vai provocar a depressão. Então muitas vezes a gente tem aquela coisa, meu Deus, ah, aconteceu isso na minha vida e agora eu tô desse jeito e, sei lá, aconteceu coisa muito pior antes e eu nunca fiquei assim. Né? Então, às vezes a pessoa ela tem essa percepção como se ela estivesse ficando muito fraca e como se a cabeça dela não estivesse mais funcionando como antes, sendo que não é assim. As questões de vida que fazem com que a gente caia numa depressão não só são aquelas daquele momento, sim um conjunto de coisas que aconteceu em sua vida inteira. Então, mesmo aquelas coisas do passado, mesmo aquelas coisas mais graves que aconteceram antes e que naquele momento não lhe causaram um processo depressivo, elas fazem parte da doença quando você a manifesta no futuro. Então, são coisas que, de certa forma, muitas vezes a gente esconde para debaixo do tapete, a gente quer deixar no passado, mas que na medida que você vai ficando triste, que você vai tendo outros problemas e que você tem aquela queda no seu humor, elas parece que volta tudo de novo, entendeu? Sim. Então, a melhor forma que você tem para que você consiga evitar de um processo depressivo saber se resolver com suas coisas, evitar muitas vezes deixar problemas maiores para trás e tentar esconder tudo para debaixo do tapete. A psicoterapia muitas vezes ela é importante, principalmente nesses momentos, principalmente fazer com que evitar de você evoluir com a doença, de você se conhecer, de você se entender, de você saber o que você gosta, de saber quem é você, de você aprender a se amar. E, obviamente, as outras questões em relação a teus hábitos de vida, ter uma alimentação saudável, ter uma boa qualidade de sono, praticar atividade física, tudo isso está extremamente relacionado com a tua saúde mental. E muitas vezes pode ser esses pequenos processos que vão fazer com que você consiga evitar de uma doença. E outra, isso eu até peguei e vi até de uma palestra do doutora Alexandrina, que é uma grande especialista do Brasil em relação à suicidologia. Uhum. Muitas vezes a gente vai dizer, olha, um tratamento, quando você inicia uma medicação, tem que ter um pouco de paciência, geralmente vai fazer efeito daqui a uns 15 dias. Então, infelizmente, a gente não tem nada para fazer com que você melhore de certa forma, de forma aguda, sendo que algumas coisas a gente consegue fazer. O paciente, mesmo ele estando dentro de um processo depressivo, se de alguma forma ele tiver a capacidade de conseguir comer bem, dormir bem e fazer alguma atividade física, no dia seguinte ele já está se sentindo melhor. Agora, é claro, dentro do limite de cada um. Obviamente que quem está dentro de um processo depressivo mais grave, dificilmente vai conseguir fazer uma atividade física, dificilmente vai conseguir ter uma qualidade de sono adequada, vai ter que se esforçar muito para se alimentar. Mas é sempre bom que a gente esteja provocando esses estímulos nos pacientes, porque isso muitas vezes vai ser o que vai fazer com que o processo de melhora dele seja mais agudo, mais intenso, e ele consiga evoluir mais rápido de forma mais estável. Eldo, e sobre o tratamento, né, da depressão, qual é a sua abordagem, né? Como é que você trabalha e como você tem feito essa assistência ao paciente, né? Porque eu acredito que deve existir aí uma questão terapêutica, né, de evolução. E aí, como é feita a sua abordagem clínica com relação ao tratamento de depressão? O tratamento de depressão, pelo menos é uma coisa que eu enfatizo isso muito aqui no meu consultório, né? Obviamente ele começa na consulta. Então eu deixo um tempozinho, de certa forma, bem prolongado
durante a consulta para tentar ser o mais informativo e o mais explicativo possível para o meu paciente. Depois que a gente dá o diagnóstico, a gente tenta, de certa forma, passar o máximo de informações possíveis que eu possa para o paciente, formando exatamente o que é a doença, o que é que ele pode esperar da doença, como é que a gente vai abordá-lo, os motivos que podem ter feito essa pessoa adoecer, porque muitas vezes o paciente, quando ele entra aqui, ele entra sem entender o que está acontecendo com ele. E às vezes só de você conseguir tranquilizá-lo e explicá-lo que o que ele está apresentando não é uma coisa que é só dele, que é uma coisa que tem explicação e que tem tratamento, muitas vezes vai fazer com que ele saia do consultório, mesmo sem tomar remédio nenhum, ainda já se sentindo um pouco melhor. Sim. Então minha abordagem, ela obviamente começa aí, para mim é muito importante essa primeira abordagem aqui no consultório. Dado o diagnóstico, a gente vai iniciar, porque assim, teve depressão, na grande, imensa maioria das vezes, vai haver a necessidade de uma intervenção medicamentosa. Essa intervenção medicamentosa, a gente vai se basear muito no perfil do paciente, tá? Então, às vezes é por isso que às vezes é um pouco complicado o atendimento em relação ao paciente psiquiátrico, porque a gente hoje tem uma gama muito grande de medicações e, obviamente, que cada paciente, teoricamente, ele tem o perfil de medicação que vai ser mais adequado para ele. Então, a gente faz uma avaliação bem completa do paciente e tenta entender, naquele momento, qual será a medicação que provavelmente vai ter uma probabilidade maior de fazê-lo melhorar. Algumas coisas que a gente deixa bem claro aqui para o paciente, principalmente em relação à medicação, é que, diferente de outras áreas da medicina, a psiquiatria ela tem o seu tempo. Então, como ele disse, a medicação ela não vai fazer efeito imediato, né? Aquela pessoa toma um remédio hoje e amanhã já vai se sentir melhor. Na grande maioria das vezes ele vai demorar pelo menos 15 dias para iniciar uma melhora no tratamento. E é um tratamento continuado. Das partes mais difíceis, muitas vezes, do tratamento de depressão, não é fazer com que o paciente saia da crise, mas fazer com que ele permaneça fora dela. Por quê? O paciente ele não adoeceu do nada. O paciente ele não ficou doente do nada. Existem motivos que fazem com que o paciente adoeça. A medicação ela vai ajudar em relação à questão biológica, em relação ao ajuste, principalmente de neurotransmissores, ajuste do ciclo circadiano, de fazer a pessoa dormir melhor, e algum ajuste em relação a alguma outra alteração biológica que ela esteja alterada naquele momento. Porém, o remédio não ajusta em relação aos motivos que fizeram aquela pessoa adoecer. Então, o remédio não vai fazer com que ela lide melhor com os problemas que ela tem, o remédio não vai fazer com que ela consiga entender o que foi que aconteceu com ela, não vai fazer com que ela esqueça as coisas que aconteceram. Então, muitas vezes a medicação, ela é importante durante um tempo, principalmente para dar tempo daquela pessoa conseguir se resolver em relação a isso. Então, não existe um tratamento de depressão, por exemplo, sem um acompanhamento conjunto com um psicólogo. Então, é uma das coisas que eu também utilizo uma boa quantidade de tempo aqui no meu consultório, de tentar sensibilizar o paciente e informar o paciente da necessidade do acompanhamento também com o psicólogo. Geralmente, o tratamento, ele vai, num caso, por exemplo, mais simples, um caso não tão grave, e que seja, por exemplo, a primeira crise, a gente vai levar em um tratamento medicamentoso mais incisivo por um período mínimo de 9 meses, geralmente. Já casos mais graves, casos recorrentes, casos onde a gente perceba, por exemplo, uma ideação suicida mais intensa, muitas vezes a gente pode levar o paciente a utilizar o remédio por 2 anos, sem sentir sintoma nenhum, mas sem diminuir dose, sem ajustar a dose. Exatamente para quê? Para evitar a recorrência do quadro, que infelizmente muitas vezes é muito comum. Então nossa maior luta muitas vezes é de ajudar o paciente com que ele não caia numa recaída, por exemplo. Isso associando sempre a mesma coisa, o paciente de no mínimo 9 meses até 2 anos, ele associando o tratamento medicamentoso com o psicoterapêutico, né?
Com psicoterapêutica. Muitas vezes a gente tira o remédio, o paciente continua Na com a terapia. terapia, né? Terapia, eu costumo dizer com meus pacientes, terapia é vida, terapia salva vidas. Muitas vezes a gente chega aqui alguns pacientes que, doutor, mas eu vou lá só para conversar, para falar e tal, não sei o quê, mas e a terapia não envolve isso, né? Terapia é uma coisa muito mais técnica e que tem resultados demonstrativos eficazes e que são extremamente importantes para que o paciente consiga a remissão completa dos sintomas, que é outra coisa que eu também deixo muito claro aqui para os meus pacientes. O objetivo do tratamento não é deixar você um pouco melhor, não é deixar você mais ou menos melhor. O objetivo do tratamento é a remissão completa, é que você volte a ter a sua vida normal como você sempre teve, apesar de você ter que utilizar um remédio ou outro durante um tempinho que futuramente a gente vai tentar tirar. Mas o objetivo é que a gente consiga a remissão completa. E muitas vezes, para a gente conseguir esse objetivo, só o remédio não vai ser suficiente, a gente vai ter a necessidade de uma abordagem psicoterapêutica conjunta para a gente conseguir chegar lá. Eu sou adepto da terapia, eu faço terapia há muito tempo, né? Eu acho importante, né, essa questão do acompanhamento, porque é um guia, né, para a manutenção da saúde. Você faz terapia? Já fiz terapia durante muito tempo, eu costumo dizer até para minha esposa, tive uma luta muito grande até com minha própria esposa para ela começar a fazer terapia também. A terapia salvou minha vida, eu posso dizer isso com toda certeza. Maravilha. Hoje, infelizmente, eu não consigo fazer terapia por conta do meu tempo. Isso é uma falha minha grande, mas que eu já estou me organizando para voltar para a terapia, porque é uma hora que você tem na sua semana que otimiza o resto da sua semana inteira. Muitas vezes de algumas dúvidas que você tem, de algumas coisas que você vai meio que deixando passar, que você não vai querendo trabalhar aquilo, e às vezes aquela horinha que você tira por semana para conversar com o seu terapeuta é o que faz você despertar de novo, Se otimizar reorganizar, se né? reorganizar, otimizar a sua vida familiar, otimizar a sua vida em relação ao seu trabalho, melhorar a sua funcionalidade. Então, recomendo para todos, tá? Pois é, porque eu perguntei, porque existe essa parte também de que você está em contato com muitas patologias, muita energia, e aí com certeza sobrecarrega, com certeza você precisa de cuidado também, né? Para cuidar dos Com, outros. com certeza, com certeza. A gente acaba escutando muitas histórias aqui e obviamente que você não tem como não se sensibilizar com muitas histórias que você encontra aqui no consultório, né? E existe uma dualidade muito grande em relação a isso, porque ao mesmo tempo em que é importante que você ah, consiga sentir o que o paciente está sentindo, você não pode. Empatia, né? Você tem que ter Empatia. empatia. Você não pode ser uma pessoa que o paciente está falando aquilo para você e você não esteja sentindo a dor do paciente junto com ele. Você tem que sentir, você tem que ter esse contato, né, essa transferência com o paciente. Agora, obviamente que você também não pode permitir com que isso seja excessivo, com que isso seja uma coisa mais intensa, porque até para o paciente também não é bom, né? O paciente está conversando, está demonstrando a tristeza dele, está vendo que você está se sensibilizando demais, para ele também não é bom. Então a gente tem que ter Até porque você tem esse. que passar segurança para ele, né? Exato. Então você tem que ter esse bom senso e você tem que ter o entendimento de até onde é importante que você sinta aquilo que o paciente está sentindo e até onde você não pode deixar que isso passe. Até para deixar ele mais tranquilo, para ele perceber que você entende o que ele está sentindo, apesar de que você não está se desestabilizando também por conta disso. Então a terapia para mim também é muito importante por conta disso. Eldo, vamos entrar agora na parte contemporânea com relação ao que vem acontecendo no mundo hoje e que com certeza você vê sobre a busca pelo controle emocional a todo custo, né? Porque a gente entende que existem aí sempre pessoas, porque todo mundo tem a historinha lá de médico, de psicólogo, de psiquiatra, um pouco, né? Uhum. E aí, qual é a sua experiência e visão, né, dentro da sua vivência clínica, com relação a isso, com relação às novidades do mercado e sobre a automedicação também? Então, hoje, né, até por conta desse boom de informações que a gente tem, muitas vezes, como você mesmo falou, acaba que a pessoa se sente o próprio médico, se sente o próprio psiquiatra e toma certas liberdades
imaginando uma melhora em relação à sua parte funcional, uma melhora em relação à sua parte de bem-estar, e acaba se automedicando e muitas vezes criando problemas que não tem. Né? Tem até alguns colegas médicos, muitas vezes, que relataram para mim que às vezes é tomando remédio para dormir à noite e remédio para acordar de manhã. Né? Hoje, o uso de psicoestimulantes, por exemplo, você vê teve até um estudo que saiu em relação ao Instagram, onde que até você dizer que você tem TDAH, acaba o TDAH de certa forma virou quase que um estilo de vida do que uma patologia, né? Do que um transtorno. Exato. Então você vê muita gente até no Instagram, como está meu TDAH hoje, né? E esse estudo demonstrou, por exemplo, que dessas pessoas que utilizavam o TDAH com talvez o título, né, do seu próprio Instagram, cerca de 70% não tinham TDAH, né? E o que é que acontece? Muitas vezes você confunde certos sintomas, por exemplo, com isso e começa a se automedicar, né? Começa a utilizar, por exemplo, psicoestimulante, né? As dexanfetamina hoje virou um remédio que quase todo mundo está utilizando, como que para uma melhora em relação à sua funcionalidade, que os estudos demonstram que, para quem não tem necessidade, que não tem a TDAH, por exemplo, ele é uma melhora funcional errônea, subjetiva, que não se configura exatamente na execução do trabalho daquela pessoa. Então, é como se ela tivesse se sentindo que a funcionalidade melhorou sem ter melhorado. E, obviamente, que isso traz prejuízo para a saúde daquele indivíduo. Entendeu? É uma medicação muito grave, são medicações psicotrópicas que mexem com a tua química cerebral e que vão cobrar o preço lá na frente. Então, hoje a gente tem essa dificuldade muito grande em relação à automedicação, cada vez mais até estão conseguindo essas medicações de uma forma mais facilitada, e é um problema de saúde pública, né? Até transtornos depressivos, por exemplo, a pessoa, estou sentindo um pouquinho triste, vou passar na farmácia e comprar alguma coisa. Não é qualquer remédio que vai funcionar para você, não é qualquer jeito que você vai tomar o remédio. Não é o que você acha, né? Não é o que você acha. E muitas vezes a pessoa vai acabar se frustrando por conta disso. Chega na farmácia, compra o remédio, toma o remédio na dose errada. Em vez de se sentir melhor, vai se sentir pior. Aí acredita que é o remédio que não funciona. E aí começa a procurar outros meios para conseguir melhorar da sua tristeza, daquele sentimento negativo que ele está tendo, e acaba, em vez de melhorar, caindo dentro de um poço que para sair vai ser muito mais difícil depois. E obviamente que o uso dessas medicações acaba provocando um pouco de tolerância mais à frente, né? Você vai se automedicando, tomando muito remédio, depois para quando você conseguir ter um tratamento adequado, muitas vezes esse tratamento adequado naquele momento vai ter uma dificuldade maior de fazer efeito do que no momento anterior. Então, se você acredita que você tem algum problema, que você tem alguma dificuldade, que você tem algum transtorno, ou seja, um transtorno já diz, né? Alguma coisa que está acontecendo com você que está lhe incomodando. Tá errado. O ideal é procurar ajuda. Sempre procurar ajuda, que é a melhor forma que você vai conseguir para otimizar aquela medicação e otimizar o seu tempo, seu tratamento e a sua funcionalidade. Eldo, e falando disso também, com relação a transtornos. Por exemplo, o transtorno alimentar, né? Compulsão ou outro transtorno que possa acometer o paciente. O que é que você recebe mais de transtorno e como é que você aborda isso? Porque hoje as pessoas, pela facilidade do acesso, estão aí se automedicando com Monjaro, Ozempic, e aí ficam frustradas porque o resultado não é da forma que ela queria, porque ela já estava querendo resolver algum problema que ela já estava sentindo, não conseguiu, fica pior. Como é que resolve isso? Então, hoje, né, eu tenho minha especialidade em transtornos alimentares, e de longe dos transtornos alimentares, o que realmente mais aparece aqui no consultório é transtorno de compulsão alimentar. E assim, a gente tem uma dificuldade muito grande até no próprio entendimento do que é uma compulsão alimentar. E muitos pacientes que fazem uso de algumas medicações, principalmente relacionadas à perda de apetite, principalmente quando fazem isso de uma forma não acompanhada por outro profissional, tem essa frustração. Você usa um remédio para diminuir seu apetite e você continua comendo, e você continua engordando, e você continua se sentindo mal.
e fica sem entender, meu Deus, mas será que o remédio não funciona só comigo? E muitas vezes você não consegue compreender que o seu hábito alimentar disfuncional, essa forma que você tem de se alimentar de uma forma errônea, não é simplesmente por uma questão de apetite. E tem outras coisas envolvidas, né? O nosso hábito alimentar, ele está relacionado com um monte de outros mecanismos que muitas vezes eles podem entrar num ciclo em decorrência de coisas que você aprendeu em sua vida. Então, muitas vezes, o paciente ele vai ter uma dificuldade em um hábito alimentar ruim, porque ele utiliza, por exemplo, a alimentação para aliviar sentimentos ruins que ele tem, sentimentos negativos. Então a pessoa come porque está triste, a pessoa come porque está ansiosa, a pessoa come porque tem um trabalho muito grande para fazer em determinado dia, então, sabe, pois se eu fizer isso, quando chegar à noite, eu vou me dar de presente, né, como se fosse um presente para você, eu vou comer o que eu quiser à noite. Às vezes a pessoa come porque está feliz. Então, muitas vezes ela tem esse comer errôneo por conta de dificuldades que ela tem em relação a se entender e a se relacionar com seus próprios sentimentos. Muitas vezes não vai ser simplesmente uma medicação para apetite que vai resolver isso, né? Muitas vezes essa paciente é um paciente ansioso, é um paciente depressivo que precisa tratar desse transtorno para que consiga ter uma alimentação adequada, tá? O transtorno de compulsão alimentar em si também é outra patologia que não está simplesmente relacionada com apetite. Transtorno de compulsão alimentar, onde a pessoa ela tem uma perda subjetiva ah, do comportamento alimentar dela. Ela está se alimentando e ao mesmo tempo que ela está comendo, ela está desesperada porque não consegue parar de comer. Então você vê o tamanho do sofrimento dessa pessoa. E assim, ela come sem fome, ela come até passar mal, ela come de forma mais rápida, então isso não está relacionado essencialmente com apetite. Então, ah, nós aqui, por exemplo, temos algumas parcerias com alguns colegas que já conseguem identificar, por exemplo, colegas que trabalham com emagrecimento, que conseguem identificar que o problema da pessoa não é simplesmente algo metabólico, não é algo simplesmente hormonal ou não é algo simplesmente de apetite, que tem alguns outros fatores envolvidos e encaminham aqui para a gente. E nessa grande maioria desses pacientes a gente tem tido resultados muito positivos, né? Ou seja, de fazer uma abordagem mais completa do paciente para conseguir entender o exato motivo que está fazendo com que ela não consiga perder peso. Porque observar que alguém da minha família, próximo a mim, está com um transtorno alimentar, pode ser difícil e é interessante a gente saber como é que a gente percebe. Muito, Quando é muito, que eu vou trazer meu filho, meu irmão, meu pai? muito difícil. E principalmente dependente do transtorno, né? Porque assim, no caso do transtorno de compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar é algo que é egodistônico, que a gente chama, que é isso, é algo que o próprio paciente não quer ter. Então, muitas vezes ele próprio vai procurar ajuda, né? Como é que você pode tentar identificar isso na sua casa? Geralmente é aquela pessoa que ela não quer comer na sua frente porque tem vergonha de comer. Uhum. Você está vendo que ela está comendo de forma exagerada. Você está vendo, às vezes, a comida de sua casa sumindo de forma esquisita e você não entende porque o transtorno de compulsão alimentar, ele está relacionado a uma ingestão maciça e grande de comida em um período curto de tempo. E muitas vezes não relacionada nem a algo palatável. Então, às vezes você vai ver um pacote de bolacha creme cracker desaparecer e você não sabe o que foi. Você está vendo aquela pessoa que está na sua casa que não quer mais comer na mesa com você. E você está vendo que ela está engordando, que ela está ganhando peso. Então, essa pessoa, muitas vezes é mais fácil de você ajudar a procurar ajuda porque ela mesmo sente que precisa de ajuda. Já outros transtornos, como a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, a gente já tem uma dificuldade muito maior. Porque nesses casos, existe, na anorexia, por exemplo, existe um medo muito intenso do paciente de ganhar peso e um medo muito grande de engordar. E apesar da pessoa ela tá magra, quando ela se olha no espelho, ela tem uma distorção da imagem dela corporal. Então ela se imagina muito mais gorda do que ela tá se vendo, do que ela tá naquele momento. E aí você imagina, você tá se olhando no espelho, você tá gorda, sua família tá vendo você magérrima, e ela chega só, você precisa comer. Não, mas eu não quero comer porque eu tô gorda, eu tenho que perder peso. Então, a maior dificuldade que a gente tem nesses pacientes é de mostrar para o paciente que ele precisa de ajuda e que a saúde dele está comprometida naquele momento. Por quê? Porque aquele hábito alimentar
inadequado, disfuncional que ela tem, é uma coisa que ela quer, ela não quer. E assim, não está relacionado com apetite, a pessoa tem fome, né? Até o nome anorexia, né? Está relacionado com perda de apetite, é um nome equivocado, porque a pessoa ela tem fome, ela sente fome. Na verdade, ela não come, não é porque ela não tem fome, ela não come porque ela tem medo de engordar, apesar de já estar muito magra, né? Porque no caso da anorexia nervosa, a pessoa ela já tem que ter um IMC muito baixo, geralmente abaixo de 17,5. Então já é uma pessoa muito magra que, apesar de estar muito magra, acredita que não está. Então, esses casos são um pouco mais complicados e a gente, às vezes, a maior dificuldade é mostrar para o paciente que ele precisa de ajuda. Bem, e hoje a minha conversa foi com o Dr. Eldo Moura, médico psiquiatra, nos mostrou e nos ensinou rapidamente. Lógico que você tem que ir lá nas redes sociais dele para buscar entender melhor, mas hoje a gente entendeu sobre depressão, compulsão alimentar, transtornos alimentares. Eu adorei essa conversa e até a nossa próxima conversa com a Amorim.